Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai seguir com mais uma aula de processo civil, tá? Hoje a gente vai falar sobre modificação de competência, tá? Quando que vai ocorrer essa modificação de competência? Essa modificação de competência, ela ocorre toda vez que a competência originária ela é transformada ou ela muda, tá? Passa a ser outra regra de competência que assume o lugar dela e se prorroga no tempo, tá? Então vamos lá. Qual que é a ideia disso? Primeiro, a gente precisa ter competência relativa, tá? Se a competência for absoluta, a gente não vai conseguir fazer essa modificação de competência, tá? Por quê? Porque a regra absoluta, ela não admite modificação, ela é improrrogável, ela é inderrogável, tá? Então, vocês nunca vão conseguir, em hipótese alguma, mudar uma regra de competência absoluta, tá? Até porque normalmente ela versa sobre a matéria ou versa sobre um aspecto que é de ordem pública. E esse aspecto de ordem pública, ele não admite modificação porque ele é de interesse geral, ele é de interesse do Estado como um todo, tá? Então tem que se ligar nesse pequeno detalhezinho, tá? A gente só tem a modificação de competência no caso de competência relativa. Fechou? Não vou esquecer disso. Bom, vamos lá. Seguindo então, a gente vai estudar, tá, nessa aula a prorrogação, a derrogação, conexão e continência, tá? Só que para poder entender todas essas causas de modificação de competência, a gente precisa primeiro entender o conceito de prevenção. Tá? O que seria essa prevenção? Tá? A prevenção nada mais é do que a prorrogação de competência de um determinado juízo, ou a confirmação, na verdade, vamos dizer assim, ficar mais adequado até, a confirmação da competência de um determinado juízo. Então imaginem a seguinte situação: eu tenho uma ação civil de indenização por acidente de veículo para distribuir na comarca de São Paulo. São Paulo tem mais de 40 varas cíveis. Então, todas elas com relação à matéria são absolutamente competentes para julgar a minha ação. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Agora, o que a gente faz? Distribui a ação e essa ação cai em uma determinada vara, tá? Vai para um determinado juízo para julgamento. A partir do momento que eu faço a distribuição e esse juízo ele é escolhido por sorteio, ou seja, ele recebe esse processo por sorteio, ele passa a ser o juízo prevento. Ou seja, a regra de competência, toda a jurisdição, ela se fecha naquele juízo específico. Tá? A prevenção nada mais é do que delimitar qual é o juízo específico que vai decidir aquela ação. Tudo bem? Então, recapitulando, prevenção serve para fixar a competência de um determinado juízo. Tudo bem? Sem grilo. A gente precisa ter esse conceito em mente, tá? Essa ideia em mente do juízo que tem a competência fixada na prevenção, porque a gente vai falar muito no juízo prevento daqui para frente. Tudo bem? Então vamos lá. Eu só queria chamar a atenção de vocês para a leitura de um artigo, o artigo 59 do CPC, tá? No artigo 59, a gente tem um comando expresso falando quando que ocorre essa prevenção, tá? A prevenção ela ocorre com o registro da distribuição. Tudo bem? O que isso significa? Tá? A partir do momento em que eu distribuo a ação, essa ação vincula aquele juízo. Certo? Não tem muita dificuldade, não tem muito problema para a gente poder entender essa situação, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então agora das regras de modificação de competência. Vamos abordar a primeira delas, que é justamente a prorrogação de competência. Tá? Quando que vai ocorrer a prorrogação de competência? A prorrogação de competência, ela ocorre toda vez que a competência relativa, ou melhor, que a incompetência relativa não for arguída pela parte que se beneficiaria dela, ou no caso, o réu, tá? Como vocês sabem, tá? O réu, no momento da defesa dele, ele tem que apresentar algumas preliminares. Então, vamos lá. Dentre essas defesas preliminares, ou essas primeiras linhas de defesa do réu, a gente não vai aprofundar em todas elas, nem entrar nesse mérito em si,
Tá? Então, dentro das linhas de defesa do réu, o réu tem que fazer a arguição para o juízo da incompetência relativa, se ele assim entender. Caso o réu não respeite esse prazo e não faça essa arguição nesse momento da defesa, essa competência ela se convalida, ou seja, ela se prorroga no tempo. É o que a gente chama de perpetuatio jurisdicionis, tá? A perpetuação da jurisdição, perpetuação da competência, ela ocorre pela inércia da parte que deveria alegar a sua incompetência, certo? Então, o réu deveria falar, não é neste foro, o correto é no foro de outra cidade, de outro local, não alega e essa competência se prorroga, ou seja, aquele juízo passa a ser o competente para julgar aquela ação. E em momento nenhum, posteriormente, vai ser possível modificar essa competência relativamente. Tá? Se mais para frente se perceber que a incompetência também era absoluta, existia uma regra de incompetência absoluta que não foi observada, tá? Essa incompetência vai ser declarada e o processo será remetido para o grau correto, tá? Ou para a instância correta, para o juízo correto. Tudo bem, gente? Vamos continuar aqui falando da derrogação, tá? Como que funciona essa derrogação? A derrogação ela vem de uma cláusula de eleição de foro. O que é essa cláusula de eleição de foro, tá? É um pacto, tá? Uma cláusula dentro de um pacto feita entre as partes e que visa justamente modificar a competência. Ou seja, imagine que eu tenha um determinado contrato de empréstimo, por exemplo, e eu convenciono nesse contrato que vai ser competente para resolver qualquer tipo de conflito sobre esse contrato o foro da comarca de São Paulo. Tá? A partir desse momento, qualquer tipo de discussão que eu tenha com a outra parte desse contrato passa a ser feita no foro da comarca de São Paulo. Tá? Então, eu preciso prestar atenção em um pequeno detalhe. Tá? A modificação de competência por derrogação ou por eleição de foro, assim como todas as outras modificações de competência, elas só podem ser feitas, só podem ser realizadas se for competência relativa. Não cabe às partes, nem na liberdade negocial delas, nem na autonomia de vontade delas, modificar a competência absoluta. Tá? Então tem que tomar muito cuidado nisso. Competência absoluta só pode ser modificada pela lei. Fechou? Então não se esqueçam desse detalhezinho, tá? Isso é muito importante. Não se pode modificar a competência absoluta. Então, derrogação de foro, eleição de foro, só com competência relativa. Então, vamos lá. As partes escolhem um determinado foro por meio de uma cláusula contratual. Essa cláusula tem que ser respeitada desde que ela não seja abusiva, tá? Quando que ela vai ser abusiva? Via de regra, quando uma das partes não tiver poder de barganha, tá? Isso não é uma questão absoluta, tá? Isso acontece normalmente nos contratos de adesão, tá? Os contratos de adesão, eles não permitem a barganha entre as duas partes. Então, as duas partes não convencionam as cláusulas. Simplesmente uma coloca as cláusulas e a outra parte aceita as cláusulas, tá? Então, não tem muito o que fazer. Qual que é o problema? Não é colocar a cláusula de foro de eleição, tá? Dentro de um contrato de adesão. O problema é se esse foro de adesão, tá? Esse foro de eleição, perdão, foro de adesão é ótimo. Esse foro de eleição fixado em cláusula de contrato de adesão for abusivo. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Imaginem, por exemplo, deixa eu pegar aqui o meu auxiliar, tá? Imaginem que o senhor Stormtrooper, tá? Ele contrate uma empresa de telefonia, certo? E para poder manter essa empresa de telefonia ativa, tá? Ou para poder manter o seu contrato ativo, ele precisa realmente pagar mensalmente aquele valor. Só que em determinado momento esse valor sofre um reajuste excessivo, tá? Então vamos imaginar que ele pagava R$100 e esse reajuste foi dobrado, tá? Ele passou a pagar 200. E ele quer reclamar sobre isso, ele tenta contato telefônico pelo saque, ele tenta resolver
de qualquer forma possível por telefone e não consegue. Só sobra uma única alternativa: entrar em juízo, tá? Qual é o problema que ele vai enfrentar aí? Ele vai observar o contrato dele e vai verificar que tem uma cláusula de foro de eleição. E nessa cláusula de foro de eleição fala que o juízo competente para resolver qualquer tipo de problema, ele é o da comarca de Salvador, certo? Só que o senhor Stormtrooper mora numa galáxia muito, muito distante, tá? Ele mora no litoral sul de São Paulo. Para poder chegar em Salvador, ele vai precisar pegar o carro dele, ir até o aeroporto, isso se ele tiver carro, tá? Ele pode ir de ônibus, ir até o aeroporto, comprar uma passagem de avião, viajar para Salvador, entrar com o processo, voltar para casa dele, na próxima audiência, voltar para Salvador, talvez não dê acordo, volta para casa dele, na próxima audiência de instrução, ir para Salvador novamente, talvez até levando testemunhas, tá? Para ter seu problema resolvido. Isso é impossível, isso é inviável, tá? Então, por causa de colocar o consumidor, tá? O nosso pobre amiguinho aqui, numa situação muito complicada, tá? Muito difícil, reduzir o acesso dele à justiça, esse foro de eleição ele se torna nulo, tá? Ele se torna inválido. Só que essa nulidade precisa ser declarada, tá? E aí que é a grande questão, aqui é o grande diferencial da derrogação. Embora a derrogação ela fale sobre competência relativa, e competência relativa a gente sabe que não cabe ao juiz reconhecer de ofício, o que acontece? Se o juízo perceber antes da citação que o foro de eleição, ou a cláusula de foro de eleição, ela é nula, ela é manifestamente nula, ele pode reconhecer de ofício essa nulidade. Tá? Então ele reconhece de ofício a nulidade e mantém a sua própria competência, ou então remete para o juízo competente imediatamente. Tá? Caso ele cite o réu antes, o que é mais comum, diga-se de passagem, tá? Se ele fizer a citação do réu antes de reconhecer essa nulidade, ele só vai poder reconhecer a nulidade do foro de eleição se o réu se manifestar nesse sentido. Ou seja, se o réu dormir no ponto, se o réu nada disser, o que vai acontecer? Prorrogação da competência, tá? Aí não tem muito o que fazer. Aí prorrogou a competência, continua lá a nossa causa em Salvador, o nosso coitado do nosso amigo triste, tendo que viajar. Tudo bem? Beleza, gente, perfeito. Vamos lá. Próximo tópico, conexão. A conexão, particularmente, um tema que eu acho extremamente interessante, eu gosto demais desse tema, tá? A conexão, ela é uma causa de modificação de competência que se suplanta, inclusive, sobre a derrogação, tá? Se suplanta sobre é uma maravilha de frase, tá? Mas tudo bem, vamos fingir que isso não foi dito, tá? Ela supera, inclusive, a derrogação. Se houver algum conflito aparente entre causas conexas e um foro de eleição, esquece o foro de eleição junto com o conexo, tá? Segue a regra da conexão, que a regra da conexão é mais importante, tá? Ela é mais relevante. Vamos lá. Como que funciona essa ideia da conexão? A conexão ela vai existir toda vez que eu tiver duas ou mais ações que guardem uma certa identidade entre elas. São ações muito parecidas, muito próximas, tá? E essas ações, elas, por serem muito próximas, elas podem gerar decisões discordantes. Então, em uma decisão, por exemplo, o autor ganhou e o réu perdeu. Na outra decisão do outro processo, esse cara que era o réu ganhou a ação e esse cara que era o autor perdeu a ação, inverteu toda a situação, isso vira uma bagunça, uma salada processual, tá? Então vamos evitar a salada processual. Para evitar isso, o legislador criou a conexão. Então, para entender como funciona a conexão, a gente tem que entender como que se dá essa identidade de ações, essas ações muito semelhantes, como que eu reconheço elas, tá? Aí eu preciso observar alguns requisitos. A lei, ela traz a conexão e ela fala só de dois requisitos. Na identidade, dois requisitos alternativos, tá? Na identidade
entre causa de pedir ou pedido, certo? Então, a lei traz esses dois requisitos alternativos com um ou enorme aqui no meio, tá? O que vocês devem tomar cuidado? Tá? As ações elas nunca vão ser conexas se as partes forem completamente diferentes. Por quê? Porque as partes vinculam a causa de pedir. Então, quando a gente fala em causa de pedir, ou então a gente fala em pedido semelhante, ou pedido com identidade, a gente está automaticamente falando de identidade entre partes. E eu, particularmente, sou viúvo da antiga redação do CPC. O CPC do ZAID, tá, o Código Revogado, ele falava em identidade de partes, causa de pedir ou pedido. O ou ficava aqui no meio, da mesma forma, só que o partes era constante, certo? Então sempre tinha que ter identidade entre as partes. O autor de uma podia ser o réu da outra, não tem problema inverter a polaridade. O importante é que fossem as mesmas pessoas, tá? E além disso, eu tinha que ter uma causa de pedir semelhante ou um pedido semelhante. Tudo bem? O que são esses três elementos que eu estou falando toda hora? Partes, causa de pedir e pedido. Né? Fico toda hora repetindo, não chego em lugar nenhum e vocês estão boiando e eu não estou entendendo mais nada, tá tudo horrível. Tá? Vou falar para vocês o que é isso. Isso aí a gente chama de elementos da ação. Vou colocar eles aqui do ladinho. Elementos da ação são as partes, a causa de pedir e o pedido. Tudo bem? Ótimo. O que são as partes? Ou melhor, mais fácil da gente entender. Quem são as partes? São aqueles envolvidos no litígio, tá? Então, toda vez que a gente quiser descobrir quem são as partes no processo, a gente tem que fazer justamente essa pergunta. Quem? Quem de direito? Certo? Fica facinho de entender. Então, é o Joãozinho, é o Zezinho das Couves, tá? Não importa. Importa é o quem de direito, tá? E na causa de pedir, o que a gente tem? A causa de pedir são os motivos que levaram àquela lide. Aquela narrativa fática, aquela fundamentação, aquele acontecimento, tá? Então, por exemplo, o acidente de trânsito, o contrato que não foi pago, tudo bem? Então, qual que é a ideia disso? Tá? É justamente demonstrar o porquê daquela ação, tá? Então, quando a gente falou de partes, a gente falou em quem. Quando a gente fala de causa de pedir, a gente fala no porquê, tá? E pedido, mais simples de todos, é o que a gente quer do juízo. É o provimento, tá? Pedido, aquele último elemento lá na petição, é aquela última coisa que a gente fala, que é assim, fulano de tal, em face de fulano de tal, tá? Duas pessoas diferentes, por causa desse determinado contrato, por causa desse determinado acontecimento, pede a condenação, pede que seja feito isso, pede tal coisa. Tudo bem? Então, é bem simples de entender. Esses três pontos são os elementos da ação, tá? Esses elementos da ação são importantíssimos e vocês têm que ter ele na mente de vocês, tá? A gente vai voltar a falar deles várias e várias vezes ainda no futuro. Toda vez que a gente falar de processo civil, toda vez que a gente falar de petição, a gente fala obrigatoriamente de elementos da ação, tá? Quando vocês montam a petiçãozinha de vocês, tá? Vocês têm que falar de elementos da ação, não tem jeito, tá? No preâmbulo vocês põem as partes, na narrativa de fato e de direito vocês põem a causa de pedir e nos pedidos e requerimentos vocês põem o pedido. Tudo bem? Perfeito. Ótimo. Toda vez então que eu tiver duas ou mais ações com identidade de partes, ou seja, as mesmas pessoas envolvidas, tá? Mesma causa de pedir, ou identidade da causa de pedir, tá? Ou identidade quanto ao pedido, a gente tem conexão, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Joãozinho, tá? Joãozinho promove uma ação contra Manezinho, certo? Por causa de um acidente de trânsito, que o Joãozinho alega que Manezinho causou, certo? E pede a condenação de Manezinho, indenização por danos materiais.
Manezinho também move uma ação alguns dias depois contra Joãozinho, tá? E nessa ação de Manezinho, ele afirma que Joãozinho causou o dano, mesmo acidente de trânsito, tá? Prestem atenção. Causou esse acidente de trânsito e ele pede indenização por danos materiais e indenização por danos morais, tá? Aí eu olho essas duas ações e eu falo, tem identidade de partes? Tem. O autor de uma é o réu da outra. Tudo bem? O réu de uma é o réu da outra. Tranquilo? Tranquilo, perfeito. E agora? E a causa de pedir? É a mesma? É a mesma. É o mesmo acidente de trânsito, tá? É a mesma situação fática. Então, é a mesma causa de pedir, tem uma identidade completa, tá? A diferença é que um joga a culpa pro outro, tá? Isso se não muda nada. A questão, de fato, é a mesma, tá? E o pedido? O pedido é o mesmo? Não. O pedido não é o mesmo. Por quê? Porque esse cara daqui, o autor da primeira ação, Joãozinho, ele entrou com uma ação pedindo a indenização por danos materiais por causa do acidente de trânsito. Esse carinha aqui não. Esse carinha pediu não só a indenização dos danos dele, que são diferentes desse aqui, como ainda acrescentou dano moral, tá? Ou seja, o pedido é completamente diferente. Muda completamente. Muda a pessoa que tem que pagar, muda quem tem que ser condenado e muda o que tem que ser condenado, tá? Mas eu tenho identidade entre esses dois elementos, parte e causa de pedir. E agora, como que a gente faz? Tem que pegar essas duas ações conexas e reuni-las. Reúne as ações conexas onde? No juízo prevento. Lembrem-se da prevenção que a gente falou lá no comecinho, tá? Prevenção, prevento, é aquele juízo que recebe primeiro a distribuição, tá? Que é o primeiro que recebe a distribuição. Então, Joãozinho foi mais rápido, ele é o juízo, o dele é o juízo prevento. Manezinho foi mais rápido, o do Manezinho é o juízo prevento. Não importa a época em que cada um foi citado, não importa a prática de qualquer ato depois da distribuição. O que marca a prevenção é a distribuição. Então, pega o juízo prevento, reúne as duas ações no mesmo juízo, para que o juízo possa dar uma única decisão só. Tudo bem? É a coisa mais fácil do planeta, a gente não tem nem o que brigar, não tem nem o que discutir com relação a isso, é a coisa mais simples do mundo. Só tem uma exceção. Só não vai reunir os processos se o juízo perceber que essa reunião vai atrapalhar a celeridade processual ou não vai gerar problema de decisão discordante, tá? Se o juiz verificar que a reunião torna a solução do litígio mais lenta e não há risco de causar uma discórdia entre decisões ou de obter decisões diferenciadas, ele não precisa reunir e ele não vai reunir, tá? Mas isso é muito raro de acontecer. Via de regra, duas ações correm mais devagar do que uma, tá? E outra questão, é muito difícil você ter ações ligadas com essa intimidade toda, essa identidade toda, e não ter decisões que possam ser discordantes, tá? Então, normalmente, reúne, tá? Não há muita dor de cabeça com relação a isso. Vamos lá para o próximo tópico, tá? Que a gente vai tratar hoje, que é justamente a continência, tá? A continência, ela guarda uma semelhança muito grande com a conexão, tá? Na verdade, no fundo do fundo, a continência nada mais é do que uma modalidade de conexão, uma conexão 2.0, vamos pensar assim, tá? Versão aprimorada. Na continência, eu tenho duas ações naturalmente conexas, tá? Elas são conexas, só que essas duas ações, elas têm uma diferença apenas com relação ao pedido. O pedido de uma abrange por completo o pedido da outra, ou seja, uma ação engole a outra. Tudo bem? Qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma identidade completa entre partes e causa de pedir. Isso eu tenho que ter para ter continência. Então, partes e causa de pedir. Não adianta ter partes e pedido e a causa de pedir ser diferente. Partes e causa de pedir.
Tudo bem? Então, lembrando que a conexão tinha partes, causa de pedir ou pedido. Na continência eu tenho partes e causa de pedir. Esquece o pedido. Identidade desses dois aqui. Tranquilo? Perfeito. E eu ainda acrescento mais um ponto. O pedido de uma ação, ele tem que ser maior e englobar o pedido da outra ação. Ou seja, a ação continente tem que engolir a ação contida, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação, só para a gente entender bem fácil, tá? Imaginem, por exemplo, que um casal, tá, resolve se separar, resolve se divorciar. Na verdade, eles não entraram com o divórcio ainda, eles só se separaram de corpos. Foi cada um para um canto, tá? Morar na sua própria casa. Os filhos menores ficaram com a esposa, tá? Vamos chamar a esposa Dona Maria. Dona Maria ficou com os 2 filhos. Seu José, tá? Pai das crianças, ex-marido da Dona Maria, vai morar com a sua mãe. Seu José verifica que ele precisa pagar a pensão, ele é um pai consciente, ele precisa pagar a pensão para os filhos dele. Então ele ingressa com uma ação de oferta de alimentos, certo? Essa ação de oferta de alimentos visando pagar justamente alimentos para os filhos menores. Dona Maria, por sua vez, tá, ingressa com a ação de divórcio, tá? Nessa ação de divórcio, ela fala do divórcio, da partilha de bens, dos alimentos dos filhos menores e ainda por cima menciona a questão da guarda. Tudo bem? Tem identidade de partes entre as duas ações? Tem, ótimo. Seu José, Dona Maria, seu José. As duas ações têm as mesmas partes. Ah, mas e as crianças? As crianças são representadas pela mãe. Tudo bem? Não vamos entrar nesse mérito para a gente não gerar uma divagação enorme, aí um negócio muito louco que não há necessidade. Na verdade, são ações conexas e acabou, tá? Com relação à causa de pedir. Nessa questão da causa de pedir, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma causa de pedir falando de alimentos, necessidade dos menores, possibilidade do pai. Aqui qual que é a causa de pedir que eu tenho? Divórcio, guarda, alimentos, necessidade dos menores, possibilidade do pai, tá? Então, eu tenho uma identidade entre causa de pedir. Não tenho? Tenho. Essa aqui tem muito mais causa de pedir, mas tem uma identidade marcada, completa aqui, bonitinho. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Tenho esses 2 elementos preenchidos. Tem a possibilidade de uma conexão? Conexão está feita já. Conexão a gente nem duvida, tá? Tem a possibilidade de uma continência? Vamos analisar. Eu tenho aqui identidade de parte. Eu tenho aqui identidade quanto à causa de pedir, ou seja, partes e causa de pedir, partes e causa de pedir com identidade. Ótimo, estamos chegando na continência. Vamos olhar o pedido. O que eu peço aqui? Guarda, partilha, divórcio, alimentos. O que eu peço aqui? Alimentos. Opa! Não tem uma identidade aqui nos pedidos? Só que aqui não tem muito mais pedido. O pedido aqui não é muito maior, não engole dessa aqui. Tem o dela, tem o mesmo pedido, tá? Que é de alimento, igualzinho, ainda tem muito mais coisa, certo? Então eu tenho um caso de continência clássica, tá? Dá para não confundir com incontinência, tá? Incontinência é aquela questão urinária, tá? Que você não segura xixi, tá? É diferente da continência de ações, tá? Então, eu tenho uma ação continente, a ação de Maria, muito maior, e a ação contida, tá? Que é a ação de José, que é muito menor. Tudo bem? Perfeito. Qual é o caminho que deve o juiz tomar? Aí eu tenho uma diferença entre a conexão, tá? O que o juiz tem que verificar? Qual ação veio primeiro? Foi a ação continente a primeira, que foi distribuída? Foi. Extingue a ação contida. Mata essa ação. Essa ação vai pro saco de lixo, joga lá fora, não serve para nada. Julga extinta a ação contida sem análise do mérito. Por quê? Porque todo o material dela vai ser analisado na outra. Beleza? Sem problema nenhum, sem dúvidas. Tá? E se a ação contida veio primeiro e a ação continente veio depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reunir os processos, certo?
E onde eu vou reunir? No juízo prevento. Opa, o da ação contida. Olha que loucura, tá? Então tomem cuidado com isso. Na conexão, a gente reúne no juízo prevento, é fácil. Na continência, eu tenho que verificar que a ação veio primeiro. Vamos pela lógica. Se a ação que engloba tudo veio primeiro, mata a segunda, não serve para nada. Se a ação menorzinha veio primeiro, esse juiz é prevento. Ele tem que julgar a ação. Então pega essa ação grandona e manda para ele julgar. A regra da prevenção é a mesma, tá? Então tomem cuidado com isso. Observem sempre o juízo prevento, tá? Bom, gente, por hoje é só, tá? Terminamos aqui a questão de modificação de competência. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, tá? Vocês podem mandar, vai aparecer meus contatinhos aí no final, vocês podem mandar, a gente conversa e a gente esclarece qualquer tipo de problema ou dúvida que vocês tenham com relação ao conteúdo. Tudo bem? Alô, gente, até a próxima!